Na revelação da palavra. Querido Deus e amado Pai que está no céu, meu Deus, nós queremos assim, meu Pai, te louvar, te agradecer por essa palavra que vai ser pregada, propaganda no nosso coração nessa noite. Que seja uma palavra, meu Deus, que vem impactar a nossa vida, que vem nos renovar. Então, Deus, prepara os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Deus, estar concentrado nessa bendita, poderosa palavra. Então, Deus, usa o teu servo agora, que ele diminua para que o Senhor venha crescer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Por motivo de alegria de estar aqui com a igreja, né? Para ter esse privilégio de trazer algo que o Espírito Santo tem para nós aqui através deste vaso, né? E agradecer o pastor que me confiou de estar aqui, né? Meus amados, podeis se assentar um instante. Nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, ela precisa respeitar em sua autoridade a Trindade Santíssima. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela precisa crer que Jesus Cristo é o Salvador e crer que o Espírito Santo é uma pessoa no qual nos revela a sua palavra. E que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, está sobre todas as coisas. A igreja verdadeira, ela não fere nenhuma dessas autoridades. Porém, a igreja que ferir uma dessas autoridades não é representante de Jesus Cristo aqui na terra. Glória a Deus. E já nesse instante você pode se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o capítulo 5. Profeta menor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Miqueias 5, versículo 5. Aleluia, Deus. Vejo ainda algumas pessoas procurando, vamos esperar. Porque eu tenho convicção que o Espírito Santo vai falar algo extraordinário aqui para nós nesta noite. Amém? Aleluia. Olha que revelação. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Eu vou repetir essa última frase. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Aleluia. 7 quê? Pastores. 7 pastores e 8 o quê? Príncipes. Príncipes dentre os homens. Podemos assentar. Eu amo o Espírito Santo, porque é Ele que traz a revelação daquilo que o homem natural não consegue ver. Diante desta palavra, meus amados, me deparei uma vez pela madrugada em que o Espírito Santo me mostrou em visão uma luz que focava na Bíblia. Quando eu olhava esta luz, eu entendia tudo, porém eu forcei as minhas vistas a querer entender aquilo que a luz onde não estava focado e não entendia nada.
A partir daí então, diante daquele versículo que se colocou diante dos meus olhos, que tem tudo a ver com este versículo, então se pôs diante de mim um telão e eu me deparei com um Apocalipse. E Deus então começou a me revelar coisas profundas para a nossa época. E diante desta palavra, como o profeta Daniel mesmo, nós aprendemos com ele, que quando ele recebeu ali a visão dos dois anjos, por mais que os anjos tentavam explicar para ele, ele não entendia nada. E ele ali insistindo para que os anjos o fizessem entender, os anjos simplesmente disseram que ele escrevesse, selasse aquelas palavras, porque no final dos tempos os sábios e entendidos entenderão. Você sabe o que isso significa? Que diante das santas escrituras existem versículos que estão selados e que no momento certo o Espírito Santo irá revelar para o seu povo. Porque nós vimos que Jesus Cristo, ele falava por palavras, os homens não entendiam, então seus discípulos o chamavam em particular e ali pediu para que Jesus explicasse aquelas palavras. Então o Senhor Jesus Cristo explicava aquelas palavras. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele revela a sua igreja, porém ao mundo ele não revela. Mas para vocês que estão aqui, que estão com seus corações abertos, que estão adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está aqui para revelar a sua. Diante da revelação do Espírito Santo, Deus me leva em espírito a saber que estes 7 pastores aqui representam 7 gerações da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Foi quando Jesus Cristo subiu aos céus e ele revelou ao seu apóstolo amado João. Ele escreveu as 7 cartas às 7 gerações da igreja amada de Jesus Cristo aqui na terra. Porém, eu quero levar a você a entender que as Santas Escrituras, ela não é entendida de forma natural, mas quando Deus tem algo projetado para nos revelar, algo que seja tão importante para a sua igreja, o próprio Deus permite que algo aconteça neste mundo, como aconteceu ali na pequena Ásia, exatamente a existência de 7 igrejas na pequena Ásia. Então foi direcionadas ali cartas para então dizer algo que aquelas igrejas, dependendo ali das suas características, Deus queria dizer. Mas eu quero dizer a vocês que na verdade o Espírito Santo de Deus queria revelar era a sua igreja na geração futura. Então ele estava revelando 7 gerações na face da terra. E o que eu fico mais maravilhado é que quando eu olho aquelas 7 cartas, eu olho a cada geração e o Espírito Santo começa a me revelar ali o tempo da geração. E eu descobri pelo Espírito Santo que nós estamos na 4ª geração, a igreja de Tiatira. Você pode, meu amado, minha amada, pegar a sua Bíblia e começar a meditar nesta carta de Tiatira, porque o Espírito Santo me leva a entender que a igreja de nossos tempos está passando exatamente a que a igreja de Tiatira está passando. Aleluia! Mas o próprio Jesus Cristo se manifesta com os olhos como chama de fogo neste nosso tempo. Ele está com os olhos como chama de fogo, olhando para a diretoria desta igreja. Meus amados, eu vejo ali, como também está escrito em Hebreus, a universal assembleia dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos os espíritos aperfeiçoados. Eu vejo diante desta palavra a igreja de Jesus Cristo na face da terra. A igreja universal representa o povo de Deus na face da terra. Deus não olha do céu e vê título de igreja, mas Deus olha dos céus e vê um povo que é remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Meus amados, preste bem atenção. Diante destes 7 pastores também é levantado 8 príncipes
príncipes dentre os homens. Na verdade, Deus está revelando os dois caminhos. A igreja dos 7 pastores é a igreja de Jesus Cristo dividida em 7 gerações. E a igreja dos 8 príncipes dentre os homens está falando sobre uma igreja. E esta igreja representa a mãe das abominações na face da terra. Aleluia. Diante das escrituras sagradas, Deus me levou através daquela visão, numa luz que focou no versículo, no Apocalipse, no capítulo 17, versículo 11, diante desses 8 pastores que aqui estão, que representa 8 reinado aqui na terra, de uma igreja em que se levantaria para propagar um engano e a idolatria na face da terra. Aleluia, Deus. Mas nós estamos diante, meus amados, já do 7º reinado que está enganando o povo. Mas prestamos bem atenção diante da palavra, que a besta que era e que não é, mas que virá, e que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, virão a besta que era, mas que não é, mas que virá, e se admirarão. Você sabe o que isso significa? Isso significa que alguém que já esteve aqui na terra se levantará novamente. E se era e não é, é porque está tido como morto diante deste mundo. Mas se ele vai levantar, e aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro dos céus é que irão admirar, sabe o que isso significa? Que a igreja de Jesus Cristo não estará mais aqui na terra quando esse tal se levantar. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, você não precisa se preocupar diante dos noticiários que estão se apontando. Como a marca da besta, por exemplo, o chip. Não se preocupe, meus amados, porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, ele está resistindo contra os poderes do anticristo. Então, ele só poderá se manifestar para então ordenar esta marca se o próprio Espírito Santo for retirado da terra juntamente com a sua igreja no arrebatamento. Mas o Senhor Jesus, ele traz um alerta para nós aqui esta noite, e eu quero abrir aqui em Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 18, e o versículo 8 diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ah, se vocês entendessem, Aleluia, Deus. o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui nesta noite. Aleluia. Glória. Um versículo antes diz o seguinte: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Você sabe o que isso significa? A igreja de Jesus Cristo, nos dias de hoje, está perdendo o seu foco. E se Jesus Cristo vier hoje, porventura achará fé na terra? Você já percebeu que Jesus Cristo, quando ali os discípulos o apertaram para que explicasse os finais dos tempos, Pedro, que representa a igreja de Jesus Cristo, toda vez que Pedro fazia uma pergunta para Jesus, você pode abrir o seu entendimento, porque o que Jesus responder ali, ele estará respondendo para a sua igreja na face da terra. Foi uma pista do Espírito Santo para te revelar algo profundo. Foi por isso que Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No livro de Lucas,
E o versículo 38 diz o seguinte: se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e vos achar assim, porventura são os tais servos fiéis, sabei porém isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai-vos apercebidos, porque virá o Filho do Homem a uma hora que não imagineis. Disse-lhe Pedro, olha só, agora Pedro faz uma pergunta. Pedro representa nós aqui nesta noite vamos fazer uma pergunta para o Senhor Jesus, e Ele irá nos responder aqui nesta noite o discernimento do tempo, os finais na face da terra. Disse-lhe Pedro, Senhor, diz essa palavra a nós ou também a todos? Quando se diz a todos, meus amados, está dizendo ao mundo. O Senhor está revelando a nós, a igreja, ou ao mundo? Preste bem atenção que agora o Senhor Jesus, Ele vai revelar à igreja. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor, tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, então virá o Senhor, aquele servo no dia em que não esperava. Se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, o que é isso, meus amados? Sabe por que não se apresentou aqui a primeira vigília? Porque a primeira vigília já aconteceu. Foi quando Jesus Cristo esteve aqui na terra. Aleluia! E os seus não o receberam. Então eles não estavam atentos quando esse evento maravilhoso aconteceu na primeira vigília. Como nós sabemos, nas Santas Escrituras, ela é escrita de forma em que o homem natural não consegue entender. Mas se o Espírito Santo focar a luz nesta palavra, então aqueles que creem no poder do Espírito Santo, essas pessoas poderão ver, elas poderão enxergar a verdade e aquilo que o Senhor lhes quer revelar. Então, meus amados, essa vigília em que se apresenta aqui diante das Escrituras Sagradas está relatando eventos magníficos em que Deus reservou, em que Ele está nos orientando a vigiar, a estarmos atentos. Preste bem atenção que aqui está dizendo que o servo a quem passar por essa segunda vigília também vai passar pela terceira vigília, e bem-aventurado será este servo. E este servo no qual relata a palavra de Deus está dizendo em relação a um daqueles pastores em que nós lemos aqui na palavra de Deus. Ou seja, são aos pastores das gerações que Jesus Cristo escreveu através das cartas em Apocalipse. E eu quero dizer para vocês, o selo da quarta carta foi aberta. Este selo é a igreja que nós estamos passando. Mas se você prestar bem atenção, a próxima igreja é a igreja de Sardes. E o que o próprio Jesus ele está se apresentando diante desta igreja, diante dessa geração? Ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. Vocês já prestaram atenção que uma justiça tem que acontecer antes do arrebatamento? Porque se o arrebatamento acontecer agora, quem subirá? E vocês também já prestaram atenção que lá em Lucas, como nós acabamos de ler, o Senhor está atendendo aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Ou seja, vimos na palavra de Deus, no contexto bíblico, em que Jesus Cristo, quando está dizendo aqui na sua palavra,
aos seus criados e criadas, está relatando exatamente aquelas pessoas que têm a revelação do Espírito Santo, mas que estas pessoas estão sendo maltratadas pelos líderes das igrejas em nossos dias atuais. Eu faço uma pergunta para vocês: qualquer um de nós aqui, o pastor, se ele tem uma revelação do Espírito Santo, ele consegue entrar dentro de uma igreja universal para entregar o recado? Não consegue. E tantas outras igrejas, e nós aqui somos considerados pequenos demais para estarmos junto com eles. Mas se você não apresentar diante deles diplomacias, você não vale de nada. Isso significa então que para eles a revelação que vem do Espírito Santo não vale de nada. A igreja está perdendo o rumo, meus irmãos, e nestes dias atuais nós temos que colocar a nossa fé em ação, porque a igreja de Jesus Cristo deixou de olhar para o reino dos céus e está olhando para o reino desta terra. Depressa lhes fará justiça, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Meus amados, Deus é tão maravilhoso que Ele vai agir esta justiça, porque Ele não quer que a sua igreja se perca. Glória a Deus. Esta justiça, meus amados, é proveniente do arrebatamento. Então quem passar por esta justiça vai ver o reino dos céus. É por isso que no livro de 1 Pedro, veja só, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, capítulo 4, versículo 12 diz: amados, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Esta é a justiça. Mas alegrai-vos quando passardes por essa justiça, que também é interpretada pelas dores de parto. Porque quando a igreja de Jesus Cristo passar pelas dores de parto, então essa igreja que representa a igreja de Sardes, que passará pela dor, passará por uma ardente prova, como eu estou lendo aqui nas Santas Escrituras, então dará à luz um filho. Esse filho é a igreja de Filadélfia. Esta igreja passará pela segunda vigília, que é o arrebatamento da igreja. Preste atenção. Mas o príncipe dentre os homens representa uma igreja que o inimigo está usando na face dessa terra. Desde 1929, um pequeno estado se ergueu. Vocês sabem que o Vaticano então passou a ser um pequeno estado. E então o Papa daquela época passou também a ser chamado príncipe, ou seja, rei ou presidente, do jeito que você quiser entender. E fazendo as contagens desse tempo até hoje, nós vimos que já está no 7º reinado. Segundo a palavra de Deus, o falso profeta, ele ia exaltar o nome da besta. E eu quero dizer para vocês vão ver em casa, em Apocalipse 17, porque o tempo aqui é corrido, eu só posso aqui mostrar para vocês o que Deus me revelou em visão. Você pode perceber que o 7º, ele ia durar um pouquinho só de tempo. E exatamente o 7º Papa durou pouquíssimo tempo. E veio o outro. Esse outro é um falso profeta que, conforme a palavra de Deus, iria exaltar a 8ª besta. Porém, as Escrituras dizem que então o 6º seria o 8º.
E o sexto, meus amados, João Paulo II, Deus me mostrou em visão, da mesma forma que Ele mostrou para João, ali no livro de Apocalipse 13. Eu vi, meus amados, o mar, e do mar subia uma besta, e essa besta vinha sobre a cidade. Deus estava me revelando o tempo de hoje, em nossos dias. Sabe o que isso significa? Que diante deste mapa espiritual, nós já estamos então passando para o último período da igreja de Satanás aqui na terra, em que a igreja de Jesus Cristo, sendo arrebatada, então se levantará o sexto, e este sexto dominará o oitavo reinado. E sobre este oitavo reinado, ele então dirá que o seu retorno, ele enganará as nações, dizendo que o seu retorno foi Deus que o trouxe de volta para acalmar o mundo, que o mundo estará diante de uma situação inexplicável, uma dor terrível, porque um povo desapareceu na face da terra. Então, meus amados, vocês prestem bem atenção, que este príncipe foi o mais adorado de todos que se levantou desde 1929. E ele se levantará. Mas diante também do Apocalipse 12 revela a igreja nos dias atuais, em que a besta, então, ela se manifesta diante desta igreja, que representa a mulher, e fica de olho. Para quê? Olho em quê? Ela está de olho na criança. O que quer dizer esta criança? É a igreja do avivamento. Vocês sabem o que isso significa? A igreja de Satanás, que é regida por uma igreja satânica, ela já está de olho na igreja do grande avivamento. Por que os 7 chifres? Se você olhar para o mundo, os noticiários, o império do anticristo, que é os Estados Unidos, a ONU, foi feita uma reunião secreta, e diante dessa reunião está ordenado em que tem que ter somente uma religião no mundo, e essa autoridade dará ao Papa, e terá que ter somente a Igreja Católica na face da terra. Então o Papa está de olho na igreja do grande avivamento. Preste bem atenção, que esta igreja, a mulher, Deus preparou um lugar para ela, que seria no deserto. Mas ali no deserto uma água ia correr em caminho dela. Sabe o que isso significa? Soldados especiais já foram criados, e esses soldados têm por nome Fema. E eu pergunto para vocês, por que tem esse nome Fema? É uma sigla que na verdade é espiritual. São os policiais criados especificamente para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Mas esta igreja, no qual estes soldados chamados FEMA, no qual já existe nos Estados Unidos, que está sob o poder e o domínio da ONU, em que entregará a besta autoridade por um tempo, ou seja, ao Papa, esses soldados, eles têm a ordenança de ir atrás daquelas pessoas que não querem aceitar o número da besta. Preste bem atenção que toda a tecnologia está nas mãos destes policiais. Foram criadas também o campo da FEMA, e ali existe todo tipo de equipamentos, guilhotinas, para decapitar estes crentes. Agora eu olho diante das Sagradas Escrituras, em que a segunda carta que Jesus Cristo escreveu para a igreja na face da terra, aconteceu mesmo, do jeito que está escrito lá, em que ele disse o seguinte: vós que parecem ser pobres, na verdade são ricos. Eu bem sei que vós estáis a sinagoga de Satanás, entre aqueles que se dizem ser judeus e não são. Meus amados,
O apóstolo Paulo, ele foi revelado pelo Espírito Santo quando ele estava ali em Roma, uma igreja ali que Deus usou para levantar. Ele alertou aquela igreja em que Satanás ia dominar aquela igreja. Muitos dos cristãos naquela época entenderam o que o Espírito Santo estava revelando através do teu servo e então fugiram para os montes. Aleluia. Outros decidiram continuar. Então foi aí que o imperador daquela época fingiu-se uma conversão enganosa. E então, meus amados, foi daí que ele começou a trazer as práticas da idolatria para a igreja. Primeiro ele começou a olhar aqueles grandes homens que foram mortos pelo amor ao Evangelho e levou ao povo a reverenciar estas pessoas, trazendo as ossadas desses mártires para a igreja. Mas chegou um tempo então que o povo já estava achando aquilo ali nojento, então ele decidiu fazer ali a estátua. Então de repente já começou a mesma prática que tinha dos reis ali de Roma, a estender o tapete vermelho. Meus amados, então nasceu a igreja de Satanás. Esta igreja é a igreja que então, a partir de 1929, começou a cumprir a profecia do Apocalipse. Mas agora mudando um pouco, entrando para os nossos dias de hoje, a igreja de Jesus Cristo, diante desta besta que está de olho na igreja, eu quero alertar vocês que a tecnologia, ela está a serviço do anticristo. E todos nós temos os nossos dados nas mãos dele. E você sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento? Eles já sabem o endereço daqueles que são ameaças para ele, inclusive eu, certo? Eu tenho pregado a verdade. Então eles vão mandar esses policiais da FEMA atrás de mim, e eles têm todo o domínio nas mãos deles. Os helicópteros, aviões invisíveis, certo? No meio da madrugada eles vão aparecer ali no telhado da minha casa. E se eu estiver ali, eles vão me pegar. Ninguém vai nem ver. E serei levado no campo da FEMA para ser decapitado. Preste bem atenção, meus amados. Isso é um alerta para a igreja, porque principalmente nós que estamos na direção da igreja, nós temos que estar diariamente com as nossas vidas no altar. Porque quando acontecer o arrebatamento, nós temos que sumir daqui dessa terra, porque nós seremos os primeiros a serem mortos, porque nós somos ameaça. Isso é tão maravilhoso. Vocês já prestaram atenção na palavra das 10 virgens? 5 eram loucas, é isso? E 5 prudentes. Vocês prestaram atenção que ali diz o seguinte: houve uma voz, um clamor, aí vem um noivo. Sabe o que isso significa? Eu já estou terminando, meus amados. Isso significa, Aleluia, glória a Deus, um sinal que vai acontecer antes do arrebatamento. Esse Deus nosso é maravilhoso demais. Você sabe por que as 5 virgens loucas são chamadas de loucas? Porque diante do sinal que Deus deu, elas não se prepararam. Por isso são consideradas loucas. E eu quero dizer, é o Espírito Santo que está revelando aqui para vocês nesta noite, que este sinal, ele é a justiça. É por isso que ele está falando: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, mas alegrai-vos de seres participantes. Ou seja, é o clamor, aí vem o noivo. Porque aqui está falando: bem-aventurado aqueles que passaram pela segunda vigília e a terceira vigília, e encontrar vigilantes. Isso significa então que quem passar pela segunda vigília é o aviso: olha, aí vem o noivo. E essa segunda vigília é um dos acontecimentos mais extraordinários na face da terra, que discerne as dores que partem da igreja de Jesus Cristo. É uma ardente prova, meus amados. A igreja vai passar por essa ardente prova. Não é a grande tribulação. Agora, quando acontecer, olha só,
Que maravilha! O Espírito Santo quer que eu leia isso aqui para vocês. O livro de Cantares. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 4, versículo 16, olha só o que diz: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. O vento norte representa a justiça, que é o derramamento de sangue, que está também no livro de Salmos, no capítulo, ou seja, Salmos 9 e o verso 12. Inquire do derramamento de sangue e não esquece do clamor dos aflitos. Glória a Deus. Deixa eu confirmar aqui. É forte demais, meus amados, essa revelação. Verdade. É o capítulo 9 e o verso 12. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele e não esquece do clamor dos aflitos. Vocês prestaram atenção que diante do clamor dos aflitos é que vai vir uma justiça, e essa justiça inquire um derramamento de sangue. E é interessante que, olhando as Santas Escrituras, também nos apresenta que nesses dias viria uma inundação chamada de dilúvio do açoite. Aí eu me coloquei diante de Deus e disse: Senhor, o que quer dizer esse dilúvio do açoite? São dilúvios que vão acontecer? Vocês prestem bem atenção que qualquer chuvinha que dá inunda tudo, não é verdade? E também é o seguinte: vocês vão observar que já está acontecendo, que os falsos profetas estão sendo desmascarados. Porque aqui está dizendo que essa inundação descobrirá o refúgio da mentira. Vocês estão entendendo? Por que está caindo a máscara de muitos líderes? Até mesmo dos governos. Vocês já prestaram atenção? É a profecia. Mas vejam só, ainda quando se inquire o derramamento de sangue, que representa algo que pode estar vindo, que vem do norte para cá, certo? Eu não sei se é uma guerra repentina, mas eu sei que vai acontecer essa justiça, que inquire o derramamento de sangue, certo? Então, as dores de parto, a igreja de Jesus Cristo, ela vai tomar uma nova direção. Sabe o que isso significa? Olha só, a própria palavra de Deus diz que será cobrado aquele servo que não estiver fazendo conforme a sua palavra. Dar tempo a tempo a ração representa a doutrina. Há tempo de salvação para as vidas. Esses homens estão se corrompendo, passando para a maçonaria, focando as coisas materiais. No livro de 1 Coríntios 15, 19 diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que isso significa? Que a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai ficar para a grande tribulação, é uma igreja miserável, é uma igreja que está focada nas coisas materiais. Sabe o que vai acontecer com elas? Povo miserável, que achava que era rico e agora é pobre, porque não tendo a marca da besta, vai perder tudo, não pode comprar mesmo tendo dinheiro. Os seus bens, as suas terras serão tomadas pelo príncipe deste mundo, o anticristo. Então Jesus Cristo diz: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. A segunda igreja de Jesus Cristo, ela foi uma igreja pobre, mas porém era rica espiritualmente, e muitos foram mortos e decapitados. E você sabe o que eles disseram? Aqueles que foram mortos e decapitados clamaram a Jesus Cristo: Senhor, o Senhor não vai fazer justiça, não? Contra esse povo, contra essa igreja maligna que está matando os teus servos? O que Jesus Cristo disse? Ainda não, porque ainda convém que se complete o número daqueles que ainda deverão ser mortos da forma que vocês foram mortos. Sabe por quê? Porque a sétima e última igreja voltará a ser decapitada.
Mas a igreja de Jesus Cristo, ela estará com Jesus Cristo nos ares. Aleluia. Grande avivamento. E eu creio que eu e todos vocês estarão nela. Amém? Oh, glória a Deus. Olha só, quando acontecer essa justiça, vai acontecer um grande avivamento. Foi por isso que aqui no livro de Cantares disse: ah, se viesse o seu amado para o seu jardim. E vocês prestaram atenção que um vento sul vai soprar. Isso aí significa o grande avivamento que está predito ali no livro do profeta Joel. Este grande avivamento vai acontecer. E creio eu que aqui profeticamente o sul representa o Brasil. E que o grande avivamento vai vir no Brasil. Quando acontecer esse avivamento, meus amados, lembrem dessa pregação. Deus não vai pensar duas vezes, não. Ele vai atender o desejo de Jesus Cristo. Aleluia. Ele, nesse momento, o próprio Jesus, ele vai almejar, se viesse o seu amado para o seu jardim e comesse desses frutos. Por que a igreja de Laodiceia ela vai ser vomitada? Porque ela era uma igreja morna. Vocês prestaram atenção que, na verdade, quando essa palavra profética revelada pelo Espírito Santo está dizendo: ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse desses frutos excelentes, ele está falando que após aquele vento que vai soprar, o vento sul, aquele grande avivamento, então é o momento que Deus vai atender o desejo de Jesus Cristo. Ele então ordenará os seus anjos, e esses anjos ele correrá por toda a terra, e os salvos serão arrebatados no meio desse grande avivamento. É por isso que a igreja ela tem que estar acordada. As virgens loucas só podem ser loucas mesmo, porque diante do clamor, aí vem o noivo, diante da justiça que ocorrerá e o grande avivamento, você ficar quieto, o Espírito Santo, ele vai tocar no seu coração no momento, porque Deus não quer que nenhum de vocês se percam. Aleluia. Mas aí o Espírito Santo tem algo para você ainda. Ele me leva nas Santas Escrituras a dizer algo profético para a sua vida. E se você crer, você vai tomar posse. Porque eu estou sentindo aqui, porque o Espírito Santo ele está sentindo sobre a sua igreja. Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos ser salvos. Aleluia. Prestem atenção diante do que vocês vão ouvir agora. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, 10. Oh meu Deus, que revelação extraordinária. Aleluia. Você pode entender essa palavra? Guardaste a Glória a palavra Deus. da minha paciência. Por que você não pergunta para Deus assim: Senhor, o que é a palavra da paciência? Porque aqui é uma profecia, meus amados. O próprio Jesus Cristo está lançando essa profecia, que se você guardar a palavra da paciência, você vai ser guardado da grande tribulação. Isso significa que você vai ser arrebatado. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Mas o Espírito Santo está revelando a palavra da minha paciência. Daqueles que andam segundo a vontade de Deus, mesmo que esta vontade não seja a sua vontade. Então, a partir de hoje, passe a pedir a Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor. E a tua perfeita vontade na minha vida, Senhor.
Esta é a palavra da paciência. Meus amados, não encosta Deus na parede, não. Não usa a sua fé para tentar determinar aquilo que Deus não quer te dar agora. Você não está preparado. Você já parou para pensar que aquilo que você está pedindo é o melhor para você? Não. Isso pode atrapalhar a sua fé. Deus está revelando aqui para você nesta noite. Busca a perfeita vontade de Deus na sua vida, meu amado. Seja paciente. Guarda a palavra da paciência. Quando você pedir a Deus algo, não põe Deus na parede, não. Esses líderes dessas igrejas estão nos ensinando a querer determinar. Se eu faço um voto, Deus é obrigado a me abençoar. Não faça isso não, meus amados. Aleluia. Porque Deus vai te dar. Mas você que está buscando em Deus a sua fé, as coisas terrenas, você é a igreja de Laodiceia, uma igreja miserável que está propício a ficar para a grande tribulação. Então, meus amados, busquem em Deus a perfeita vontade dele na sua vida, para que essa profecia venha se cumprir. Aleluia. Sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu quero, neste momento, fazer uma oração junto com a igreja. E eu quero que vocês também se coloquem diante de Deus nesta oração. Meus amados, deixe essa profecia cumprir na sua vida, porque não há tempo de estarmos preocupados com as coisas deste mundo. Uma vez eu pedi a Deus um computador. Naquela época eu fazia muito estudos. Eu estava indo nas lan houses fazer os estudos. Então eu pedi a Deus: Senhor, me dá esse computador. Eu estava fazendo 2 livros. Um dos livros tinha o tema A Segunda Vigília. Eu encostei Deus na parede, meus amados, quando eu disse para ele o seguinte: Senhor, se o Senhor está agradado verdadeiramente desse estudo que eu tenho entregado a tantas pessoas, então o Senhor vai me dar um computador até amanhã. E sabe o que aconteceu? Eu tive uma visão abrindo o computador, e quando foi pela manhã, chegou um moço lá com o computador, e Deus me deu o computador. Não aplaudo não. Aleluia, Deus. Porque eu encostei Deus na parede. Deus não queria me dar aquele computador. Sabe o que aconteceu? Meus 2 livros foram embora. Está vendo? Não era a perfeita vontade de Deus. Se eu não tivesse pegado aquele computador, eu teria terminado os meus livros. Mas aí eu envolvi com outras coisas e fiquei empolgado e acabou tudo, esqueci tudo. Depois de tantos anos foi que eu fui lembrado. Está vendo? Não encosta Deus na parede, não. Deus só me deu porque eu determinei. Eu pus ele na parede, porque ele tinha que me responder. Porque eu falei para ele: se eu verdadeiramente o que eu tenho pregado a tua palavra, se tem agradado o Senhor vai me dar. E já era. Não aprendo não, meus amados, com esses líderes de hoje, não, a tentar determinar o que não é a vontade de Deus sobre a tua vida, porque se você determinar, Deus vai te dar, mas essa profecia não vai cumprir na sua vida não, ela não está sobre você. Tá bom, meus amados? Vamos orar. Meu Deus, diante da tua presença, estamos aqui te agradecendo por esta palavra que veio do teu Espírito aos nossos corações, esta alerta que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Oh Espírito Santo, nos ensina a fazer a tua vontade, a guardar a palavra da tua paciência.
Nos ensina, Senhor, porque muitas das vezes o nosso desejo é grande demais e queremos terminar. E muitas vezes o Senhor não nos deu ainda e nós queremos indagar o Senhor e fazer pergunta. Meu Deus, mas o Senhor, na verdade, está querendo nos guardar da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. O Senhor tem um tempo certo para dar aquilo que nós queremos e também aquilo, Senhor, que nós temos pedido, que não é a tua vontade, Senhor. Senhor, não nos dê, Senhor, se for para perdermos, Senhor, essa profecia na nossa vida, de sermos guardados da grande tribulação. Eu sei que de algum modo aqueles que irão obedecer a tua palavra e entender esta palavra da paciência, o Espírito Santo vai tocar tremendamente antes ainda de soar a trombeta, porque elas estão diante desta palavra, dessa profecia, porque tem guardado a palavra da paciência. Então o Senhor também guardará da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eu creio, Senhor, na tua palavra, Senhor. Me ensina, Senhor, a guardar a palavra da tua paciência, porque, Senhor, eu quero ser guardado, Senhor, desse dia terrível. Senhor, eu quero subir no arrebatamento, Senhor. Me ensina, Senhor, que é a perfeita vontade do Senhor na minha vida. Fala no meu coração, Senhor, não deixa os meus desejos subir acima, além, e os propósitos querem ultrapassar a vontade soberana do Senhor, porque a vontade permissiva do Senhor vai acontecer se nós determinarmos, mas a vontade perfeita já era na nossa vida. Mas então, Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre todos aqui, e aqueles que a partir de hoje vão buscar do Senhor o entendimento, a paciência da tua palavra, que o teu Espírito revela a essas pessoas a perfeita vontade do Senhor, a vida delas, para elas receberem esse grande livramento, porque nós somos as 5 virgens prudentes que irão subir os lados no tratamento. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu sei que o Espírito Santo tocou profundamente no seu coração. E eu quero convidar você que ainda não fez um pacto com Deus, um pacto com Jesus, e que você levante a sua mão e se coloque aqui diante do altar. Você que ainda não fez esse compromisso com o Senhor Jesus, mas que hoje ainda quer ter o seu nome escrito no livro da vida, se coloque de pé, meu amado, se coloque de pé, minha amada. Vem aqui na frente. O seu nome será escrito no livro da vida e você será guardado da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Tem alguém, eu sei que você sentiu no seu coração. Agora eu quero chamar aqui na frente você que percebeu que a sua vida não estava enquadrada nessa palavra de buscar a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente. E o anjo desta igreja está cheio, um vaso cheio do Espírito Santo, vai derramar
esta unção sobre você. Almeja a partir de hoje guardar a palavra da paciência, entender essa palavra, que a partir de hoje você quer fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Você quer entender o que é a perfeita vontade de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente. O pastor vai orar por vocês. Amém? Glória a Jesus. O Espírito Santo está mandando eu dizer para a igreja que Ele vai distribuir dons aqui nesta igreja. Glória a Deus. Ele vai distribuir dons aqui na igreja. A partir de hoje, procura entender os dons do Espírito Santo. Amém? Deus quer entregar aqui dom de revelação, dom de discernimento do Espírito, dom de profecia. Passa a buscar a partir de hoje. O Espírito Santo me revelou que isso é a perfeita vontade de Deus. Não é você buscar bens materiais, não. É você buscar a riqueza celestial, os dons espirituais. Amém? O pastor vai fazer esta oração para vocês. Vocês vão receber a porção dobrada do Espírito de Deus. Eterno e poderoso Deus que está no céu, eu quero ministrar, meu Deus, esta unção sobre essas vidas, Pai. Que a partir de hoje, Deus, eles almejam como foi pregada esta mensagem, esta palavra. E eu aqui, como anjo escolhido do Senhor, ministro, meu Deus, esta unção. Meu Deus, que eles recebam hoje o renovo, meu Deus, no poder da essência da Tua palavra. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu ministro, meu Pai, esta unção dobrada do Teu Espírito, meu Deus. É no nome do Senhor, Pai, que vai renovando o ministério, o desejo, o anseio de cada dia viver conforme a Tua santa palavra. Então Deus toca aí de uma forma poderosa, vai tocando, meu Deus, de uma maneira especial, vai trazendo, meu Deus, o renovo do céu. É no nome de Jesus, na autoridade do Senhor, que eu ministro esta unção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, assopre nas narinas o perfume do céu, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero agora, meu Deus, ministrar na direção do Senhor. Meu Deus, vai abençoando, meu Deus, vai derramando do Teu Espírito, quebra todo mal, toda fúria, meu Deus, renovamente o coração, a mim, meu Deus, o físico, o espiritual, no nome de Jesus, meu Pai. Quebra agora, meu Deus, toda a obra do inferno, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela, mas Deus unge agora da cabeça aos pés com a unção do renovo. Em nome de Jesus, receba esta unção, receba esta revelação do Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, eu quero assim ministrar a unção também sobre a vida do irmão Edinaldo, que ele seja impactado, renovado, cheio da presença do Senhor. Deus abençoe também a vida da Charla de uma forma poderosamente, meu Pai. Meu Deus, cobre ela com Teu sangue, quebra todo o mal, todo levanto, todos os dados inflamados, e que ela saia daqui impactada do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca agora também na vida da irmã Cleonice. Deus abençoa em todas as áreas da tua vida, no físico, no espiritual, no ministerial. Meu Deus, está tocando agora abundantemente com a unção, meu Pai, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Quero também, meu Deus, ministrar esta unção sobre a vida, meu Pai, da irmã Ana Lúcia. Deus, renova nesta hora, Espírito Santo. Traz uma resposta do Teu Espírito sobre a vida dela. Pai querido, a vida desta criança também eu entrego nas Tuas mãos. Pai querido, abençoa a vida dela, abençoe o Teu filho, para a honra e a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, ó Pai Santo, querido, amado de Israel. Ore, mandar sul de Gúbia, neve, mandar sul de Rai. Meu Deus, abençoa o coração deste homem, meu Deus. Vai arrancando toda a preocupação, tira toda a ansiedade, meu Pai, mas traz hoje, meu Deus, a calma, meu Deus, no coração dele, porque Tu és o Deus que chamou e escolheu. Então, meu Deus, eu quero profetizar, meu Deus, que o Senhor Deus vai conduzir, vai guiar ele na face da terra. Meu Deus, que as trevas não vai prevalecer, nenhuma ferramenta forjada, preparada contra a vida do crente, meu Deus, vai ser destruída, vai ser paralisada, porque o sangue de Jesus tem poder. Então Deus, cobre ele com Teu sangue, em nome de Jesus. Dá um abraço. Coração igual ao Teu, meu mestre, Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero ministrar essa unção também sobre a vida da irmã Valéria, que ela recebe hoje a honra do Teu Espírito Santo. Meu Deus, quebra agora toda a
Glória a Deus. Deus abençoa. Não é nem pela palavra que foi ministrada. Quem deu ouvido, amém, entendeu a mensagem. Deus abençoa a cada um de vocês que vieram para ouvir essa palavra, para ouvir os louvores. Eu quero, glória a Deus, quero agradecer a Deus por cada um de vocês que Deus entregou nas minhas mãos para cuidar. Amém? Para mim é um prazer, é uma alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a Andressa também, né? Que nós não apresentamos ela, mas eu vou profetizar que ela é dessa casa em nome de Jesus. Amém, irmã Andressa? Louvado seja Deus. O que é que nós podemos dizer a ela? Seja bem-vindo em nome de Jesus e fica até a vinda do Senhor. Amém. Meus amados, terça-feira, culto da família às 7h30. Então não perca, vem. O culto da família está sendo uma bênção. A igreja está cheia. Terça, quinta, amém. Então faça esse empenho. Terça-feira, às 19h30, nós vamos estar aqui, amém, louvando, adorando o nome santo do Senhor. E junto também, profetizando na nossa vida, profetizando na nossa família, para que as bênçãos do Senhor alcancem e para que ele seja também liberto. Porque ainda existe na minha família, na tua família, pessoas que ainda não se renderam ao Senhor, amém? Quinta-feira, o culto de libertação, também às 7h30. Você está convidado a vir para participar em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, nós estamos aqui no propósito de subir ao monte, amém? Então amanhã, eu creio que aí umas 10 para as 8, mais ou menos, nós estamos subindo ao monte, em nome de Jesus. Quem quiser, vem aqui para a porta da igreja. Daqui nós decidimos como nós fazemos. Alguns vai de moto, outros vai de carro, em nome de Jesus. E lembrando vocês das fichas do cadastro para as carteirinhas de membro, somente 3 pessoas entregaram. Querido, isso aqui nós temos que empenhar, amém? Vamos, agora nesse mês ainda, preencha esse dado de vocês lá atrás, para que nós podemos fazer a carteirinha de membro. É importante que o ministério se organiza, e o povo de Deus precisa de organizar, amém? Quantas vezes o líder que Deus tem levantado tem falado, e às vezes a igreja, amém, não tem ouvido, ou não tem obedecido a voz do Senhor. Então traga a sua ficha para que nós possamos fazer a carteirinha de membro, em nome de Jesus. Então é a importância da gente estar na presença de Deus, porque ela não está